Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E para a entrevista de hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Alfredo Klein, ele que é integrante da seccional regional do Tribunal de Mediação e Arbitragem com sede aqui em Teutônia. Um bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia a todos, né? Nesse primeiro dia útil de 2018, na primeira hora de trabalho, né? Então a gente está aqui para apresentar, de repente, até alguma solução que todo mundo se prometeu na virada do ano, né? Em resolver alguns problemas durante 2018. Então, a nossa atividade da seccional regional do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Rio Grande do Sul visa exatamente isso, resolver problemas, resolver pepinos, né? Então, todas as pessoas os têm, né? Verdade. A grande maioria da comunidade os tem, né? E querendo aproveitar então o momento primeiro para agradecer o espaço aberto pela Rádio Tirol, né? E em segundo lugar, então, realmente desejar um feliz 2018 a todos da Rádio Tirol, seus funcionários e comunidade em geral. Obrigado, igualmente. Acredito que existe ainda uma dúvida. Na verdade, o que vem a ser o Tribunal de Mediação e Arbitragem? A mediação e arbitragem é um método extrajudicial de solução de conflitos, né? Na gíria é conhecido como MESCs, né? São métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Quais são? Seria a negociação entre pessoas e empresas, conciliação entre pessoas e empresas, mediação entre pessoas e empresas e arbitragem propriamente dita. Então, para uma boa solução do conflito, há de se passar por todos esses estágios, né? Normalmente rompe-se o processo da negociação entre duas pessoas, entre pessoas e empresas, quando então cessa o diálogo da solução, né? Então a coisa não prospera mais, não anda mais. Uma das partes se retira porque foi ofendida, se sente ofendida ou destratada, então não procura mais dar continuidade a esse processo de solução, né? Mas essas coisas ficam pendentes e ficam perturbando, uma minhoquinha que fica na cabeça, né? E há de se resolver para ter paz, para ter tranquilidade, né? E poder cumprimentar todo mundo e não precisar olhar para o lado, olhar para baixo, né? Fingir que não viu, né? Então, esses problemas é bom que se resolvam. Que tipo de causas podem ser buscadas soluções junto ao Tribunal de Mediação e Arbitragem? Então, veja bem, então, há 22 anos está em vigor essa lei federal 9.307, ela é de 96. 20 anos em atividade, mais ou menos, ela foi complementada por uma nova lei, que é a 13.129, de maio de 2015. Então, essa atividade toda, ela está suportada por uma lei federal, assim como o inquilinato, assim como outras atividades, várias, lei do cheque, lei disso, lei daquilo. Então, tem a lei da arbitragem também. Tem também a lei da mediação. Mas a lei da mediação, nós, no momento, assim, são atividades, assim, que se envolvem em conjunto com o Ministério Público, né? Que muitas das soluções, por exemplo, conflitos familiares, então, aí já teria que ter o respaldo da solução dada pelo TMA, já teria que ter também, passar pelo Ministério Público, né? Nós nos envolvemos e estamos autorizados a resolver problemas de bens patrimoniais disponíveis. Ou seja, tudo que envolve bens, propriedades, dinheiro, dívidas, cheques, aluguéis, pendências, dívidas, enfim, em geral, né? Nós temos condições de resolver, e essa lei federal, ela prevê que essa atividade é feita entre iguais pessoas, não há necessidade de ter formação superior, basta ter capacidade, idoneidade, né? E a ética e moral que está muito embaixo aí no país, né? Mas, enfim, é isso que leva a nós podermos conciliar, intermediar, mediar e tentar que as partes se entendam, e daí o fruto disso, o resultado disso é uma sentença arbitral, né, de homologação, homologando o acordo entre as partes, né. Essa sentença arbitral, conforme a lei prevê, é um título executável, é um título de execução. Ela suprime, por exemplo, se a sentença não for observada entre as partes, então a parte que se sente desrespeitada ou descumprir a sentença, ela pode se dirigir ao judiciário e dar entrada no judiciário diretamente na fase de execução do processo.
supre-se aí, então ganha-se aí toda essa fase de instrução no judiciário, né? Que demanda às vezes 2, 3, 4, 5 anos só a fase de instrução do processo. Ela já então, digamos, atalhada ali. Atalhada, caso, já né? entra direto na penhora de bens e execução, né? Então não existe nenhum prejuízo assim de tempo, na verdade, pessoa, eu deveria ter ido direto para o judiciário. Não. Este período já, toda essa situação... Claro, está contando já, porque já houve a tentativa e a lei prevê isso. A lei exatamente prevê esse desafogamento do judiciário, tentando que a solução da maioria dos pequenos conflitos, dependências, né, sejam resolvidos entre iguais, a comunidade, enfim, o setor privado. Né? O TMA Teutônia hoje, que na verdade atua de forma regional, ele tem um endereço físico onde? Onde está localizado sua sede? Isso hoje. É bom e oportuno realmente, por isso que a gente agradece esses espaços que se abrem para nos comunicar isso, porque houve uma mudança de endereço. Nós funcionávamos bem próximos aqui na Major Bandeira, né, do lado, enfim, aqui no centro, né, e a gente está já há alguns meses agora funcionando junto à SIC. Junto à SIC Teutônia, no centro administrativo. Exatamente, então. Temos uma parceria ali e nos foi cedido salas ali. E estamos em atividade em parceria com a SIC, porque afinal, uma grande parte, 80% a 70% das demandas partem de empresas e a maioria das empresas estão filiadas à SIC. A SIC, então já facilita muito o acesso aos empresários de buscarem ali a solução de conflitos, muitas vezes de ordem, justamente que trabalham, né, de ordem financeira, e aí já facilita patrimonial, muito. Né? Patrimonial, certo. Então, e qualquer pessoa pode buscar hoje, digamos... ela tem uma dúvida mesmo, sim, busca, se informa, daqui a pouquinho realmente pode solucionar por lá o seu problema, né? Claro, qualquer pessoa pode nos procurar, empresas e pessoas físicas, né, capazes, né, que tenham capacidade, maiores de idade, que tenham capacidade de demandar, né? E realmente a gente orienta, e o interessante desse processo, desse método de solução de conflitos é que já ao comparecer o demandador, o requerente, no caso, na nossa terminologia, a gente já toma conhecimento do escopo do caso, né? E na cientificação do requerido, que é a outra parte, é assim que nós chamamos ela, nós não notificamos, isso é do judiciário, nós cientificamos, convidamos para comparecer e dar a sua versão na verdade, né? E aí nesse diálogo, nesse atendimento do requerente e requerido, praticamente a solução já se configura, né, e se visualiza qual é que vai ser a solução, né? Porque a gente até pergunta a parte, o que tu acha que é possível, principalmente ao requerido, o que ele pode, como é que ele pretende, o que ele imagina que possa fazer, né? Para dali então encaminhar uma audiência. Essa audiência ocorre normalmente 3 dias depois, em seguida, já na presença do requerido, a gente liga para o requerente, já combina a data, a hora, isso é muito rápido tudo, né? Uma demanda, às vezes tem demandas ali que em questão de 3 semanas se resolvem, né? Imagina, muito em rápido. 3 semanas, muito ligeiro, né? Verdade. E tem algum horário específico lá na SIC? Tem alguém atendendo nessa situação? Realmente nós somos poucas pessoas, né? Nós teríamos que novamente abrir um grupo de capacitação de juízes mediadores, né? Mas isso vai depender, esse processo é conduzido pelo TMA de Porto Alegre, né? E para que essas pessoas, esses cidadãos, após capacitados, se integrem a nós para nos levar essa atividade em frente. Então hoje somos um número bastante reduzido, né? Mas desde o início, desde 2015 que a seccional está funcionando em Teutônia, a gente funciona terças e quintas-feiras, no horário comercial praticamente das 8 ao meio-dia e das 2 às 18 horas, mas só terças e quintas-feiras. Então. E de forma presencial lá na sede do TMA, né? Temos um celular também, que posso até, se alguém quiser entrar em contato, mas esse celular, ele também só funciona nesses horários. Nos demais horários de dias ele está desligado. É o 995, né? 962 170. Então, repetindo, é 995 962 170 é o celular que está disponível tanto também terças e quintas. Sim, a pessoa que não consegue ir pessoalmente lá buscar o atendimento já pode pelo menos se informar sobre a sua situação, né? Sim, pode fazer um pré,
né, atendimento para ver o que é possível, e a gente já informa então a documentação que é necessária, que é a usual, né? Por exemplo, uma empresa tem que apresentar o seu estatuto, aquele cartão do CNPJ, né, para ver a regularidade, a razão social, o próprio CNPJ, né, o número, né, pessoas físicas, eventualmente procurações, né, quando não é o próprio proprietário, então se tem um gerente que vai representar, então já tem que haver essa procuração, não precisa ser pública. É um documento assim feito entre pessoas, né, de representação. E pessoas físicas normalmente é a identidade, o CPF, né, que já está na identidade hoje em dia, né. Então é um documento praticamente só, e o que está gerando a dívida, né, o que a gente está querendo resolver, né. Por exemplo, cheque devolvido, né, um contrato de aluguel, recibos, comprovantes, né. Certo. Enfim. E aí uma curiosidade mais pessoal minha, o sistema de trabalho, ele é coletivo entre os juízes mediadores, ou um juiz específico pega a causa e leva ela até o final? Como vocês têm trabalhado? Como tudo na vida, praticamente sempre tem um pai, né? Então nos bancos também tem o gerente da conta, tem o gerente, claro, de processos. Existe uma hierarquia, pelo menos, para funcionar. Em todas as empresas, na área de vendas, normalmente a parte de contatos, né? Começa com um e depois a continuidade com a intervenção dos níveis gerenciais na medida que o caso progride e anda, né? Certo. Então entre nós juízes mediadores, a gente faz o trabalho de campo, como se diz, né? Visitamos as empresas, e as empresas que um juiz mediador prospectou, as demandas que dali advierem, certamente estão contando já um bônus para esse juiz mediador. Aí depois tem o atendimento ao requerente e requerido. Também aí o juiz mediador que o fizer, né, também já está contando um ponto, né, requerente e requerido. Fazendo a cientificação, normalmente nós preferimos, para que não fiquem parados em cima, né, as cientificações que o próprio também o faça, né. Não temos motoboy, não temos nenhuma outra pessoa mais, nós mesmos vamos a campo para cientificar, né. E uma outra questão, não há necessidade de constituir advogado, né, para procurar o TMA. Olha, a presença de advogado para esclarecer a pessoa, né? Isso depende de cada cidadão. Depende, mas não é necessário. Da vontade caso, de cada né? cidadão, e não é necessário, e a parte dos honorários também é feito à parte, entre as pessoas. Nós não nos envolvemos. Né? A gente não se envolve nessa parte. Falando em honorários, né? Então o custo, por exemplo, para demandar um processo com nós lá, o registro, a taxa de registro é R$60, né? E depois o processo então tem andamento, e se vier a ter audiência, e no caso incide então honorários de mediação e arbitragem de 10% sobre o acordo. Sobre o acordo da demanda. Diga-se de passagem, nós já tivemos mais perto de 100 processos até o momento, né, 100 demandas na seccional, e até hoje não precisamos ir a nenhuma arbitragem. Todas as demandas que tiverem audiência foram por acordo. Por acordo. Então as sentenças arbitrais todas foram homologatórias. Não teve nenhuma sentença arbitral propriamente dita até o momento. E uma dúvida que talvez possa existir por parte de quem está nos ouvindo: as decisões lá tomadas, elas têm legitimidade, digamos, jurídica, né? Elas são válidas. Como falei há pouco, né? A Sim. Lei Federal 9.307... Ela dá amparo para isso. Exatamente. Né? Ali, os artigos, ela é longa, ela tem dezenas de artigos, né? Ela praticamente regulamenta, ela normatiza todo o processo, inclusive casos internacionais, que haja os respaldos que tem que ter com outras câmaras de arbitragem de outros países, né, de outros órgãos, né, que existem no mundo, né, e dentro do sistema brasileiro da justiça, do judiciário, também está muito bem colocado, né, esse momento que eu falei há pouco, né, quando uma demanda dessas entra depois no judiciário, que os juízes, conforme essa lei, eles dão andamento sequencial, eles não reiniciam, eles dão realmente o andamento da execução da sentença que está sendo descumprida. Tá certo, então Tribunal de Mediação e Arbitragem, a seccional regional com sede aqui em Teutônia, junto à SIC, à disposição sempre terças e quintas-feiras no horário comercial. Pode ser procurado. Eu vou repetir o telefone celular, é 995-962-170. 995-962-170. Então, à disposição aí uma forma
interessante de desafogar, muitas vezes, o judiciário, que sempre encontra-se bastante sobrecarregado com questões, às vezes pequenas, que podem ser solucionadas aí por meio de uma mesa de discussão, de avaliação. E como o senhor falou, normalmente quando conversa com as duas partes, ali já se encontra, já sabe que está a solução em algum ponto, né, de muito fácil de se resolver, então. Né? Exatamente, a vontade existe sempre de resolver o problema, muitas vezes. Existem problemas financeiros, às vezes, né? Na família, a pessoa não tem naquele momento. Mas ali, no momento esse do colóquio que a gente faz entre as partes, o requerente também já tentou receber, já falou com o advogado, colocou muitas vezes no escritório de cobrança e não teve êxito. Então, o próprio requerente, o credor, no caso, ele já sabe, né? Então, de repente, não vai ser aquilo que se pensava há 2, 3 anos atrás receber, que hoje em dia é possível receber. Tanto os bancos também, né? Problemas financeiros com bancos, né? Que existem, Serasa, pessoas que estão fichadas, estão com o nome sujo, né? O que mais falou nessa virada do ano foi paz e amor, né? Então, cordialidade, paz, tranquilidade, né? Sem paz, sem tranquilidade, sem consciência em dia, outros problemas se apresentam. E quantas depressões, pessoas que sofrem, né, com doenças mentais, não advêm desse tipo de problema, né? Justamente. Então, se resolver... Um problema a menos, né? É um problema a menos. Tá certo. Eu tive o prazer de conversar na manhã de hoje aqui no primeiro Jornal da Rádio Tirol com o Alfredo Klein, ele que é integrante da seccional regional do Tribunal de Mediação e Arbitragem, que tem sede aqui em Teutônia, junto à SIC Teutônia, e está à disposição de todos, então, para resolver aí conflitos, né, da ordem financeira, de propriedade, né, que podem ser procurados. Então, se há qualquer dúvida, a minha causa se enquadra, procure a seccional, converse lá com os juízes mediadores e com certeza daqui a pouquinho tem aí como resolver por lá mesmo. Perfeitamente. Eu quero agradecer muito a sua participação, desejar aí um feliz 2008 para o senhor e para toda a sua família e sinta sempre convidado em utilizar o espaço aqui da Rádio Tirol. Da mesma forma. Muito obrigado. Obrigado, bom dia.